Temos aí o Mel Gibson, fez aniversário agora esses dias. Franco, você pode rodar aí então as informaçõezinhas sobre o Mel Gibson. O ator, produtor e diretor de cinema americano Mel Gibson completou 69 anos na última sexta-feira. Ele nasceu no estado de Nova York, mas morou muitos anos na Austrália. Ficou famoso quando estrelou os filmes Mad Max e Máquina Mortífera. Em 1995, ele produziu, estrelou e dirigiu Coração Valente, que contou a história de William Wallace, que lutou pela liberdade da Escócia e morreu no século XIV, em 1305. Com Coração Valente, ele levou o Oscar de melhor diretor e o de melhor filme. Em 2004, Gibson produziu e dirigiu A Paixão de Cristo, todo falado em aramaico, latim e hebraico. Mel Gibson já se declarou católico tradicionalista e é anticomunista ferrenho. Bom, quem quer falar de Mel Gibson? Ana, a gente já Eu? falou tanto vamos lá, do Coração Valente. Ele é muito corajoso, é É engraçado, eu assim, sempre falo sobre isso, né? A gente não precisava ser corajoso para fazer jornalismo, né? E ele não precisava ser corajoso para ser ator e diretor de cinema, mas infelizmente não, e ele estamos numa foi situação que contra temos de toda. ser. Ele foi contra toda uma maré gigantesca, um tsunami, eu diria, em Hollywood, do esquerdismo, do progressismo, né, do ateísmo, inclusive. E ele deu de ombros, falou: Eu não quero saber o que vocês acham, eu vou seguir aqui. E a história de que quando ele ligou para o Jim Caviezel, né, que fez o papel de Jesus Cristo na Paixão de Cristo, ele disse: Olha, se você aceitar, é treta. Você vai ser cancelado, provavelmente você não vai ser chamado para mais nada. E o Jim Caviezel disse: tô dentro, vamos nessa. E né, para quem é cristão, é um dos filmes mais fortes e mais belos. Toda vez, né, toda Páscoa, aqui em casa nós assistimos em família. E é um daqueles filmes atemporais, né? Que cada vez que você vê, no ano que você vê, um pouco mais velho, ou depois você está mostrando para os filhos, você vê de uma premissa diferente, com alguma coisa diferente, com algum acontecimento ali no filme que toca mais o seu coração. Então, eu recomendo muitíssimo A Paixão de Cristo, não precisa ser só na Páscoa. Agora, recomendo um filme que eu recomendo sempre, que inclusive é um assunto do meu curso, da minha formação de política americana, que é um filme belíssimo também, que é O Patriota, que fala sobre a Revolução Americana, a primeira bandeira da Revolução Americana, na verdade, a primeira bandeira americana, a chamada Betsy Ross. Ele que tem os filhos, né? Um dos filhos acaba indo ali para a Revolução Americana. Também é um filme belíssimo, ou seja, é um ator, né, diretor completo, e ele que diz que já está pensando, já está em produção do A Paixão de Cristo, da continuação. Deu de ombros na eleição agora do Donald Trump, perguntaram para ele ali no aeroporto, aqui em Los Angeles, em quem ele votaria. E ele disse: Eu acho que é bem óbvio em quem eu vou votar. Ele é um que não tem medo, ele coloca a boca no trombone, não esconde os seus princípios e está muito disposto a defender os seus princípios. O que ele falou da Kamala Harris, que ela era com uma grade, uma cerca? Como é que eu esqueci agora a comparação que ele fez, mas foi algo assim. Depois no próximo domingo eu conto, mas foi algo O desse tipo. Silvio Ela é tem uma que cerca. falar, já que o canal do Silvio fala todo sábado sobre filmes e séries, o Silvio tem que falar sobre o Mel Gibson. Manda ver, Silvio. Deixa eu ser, então, uma opinião controversa para jogar para o Silvio o voto de Minerva, digamos assim. Eu sou fãzaço do Mel Gibson e reconheço esse lado todo corajoso dele. A última resposta que ele mandou aí para o Robert De Niro, né, já ilustra bem isso, né? Mas não podemos negar que ele já foi acusado inúmeras vezes, aí a gente tem que falar, mas é que nem acusam o Bolsonaro ou o Trump porque ele peitou o sistema. Ele foi acusado inúmeras vezes de antissemitismo.
Então, essa pecha ele carrega em algumas declarações que ele já fez aí em alguns anos, então tem uma certa recorrência, ele dá uma escorregada em relação a isso, como a gente sabe que às vezes, historicamente, alguns católicos já deram, tanto é que o Papa João Paulo II, nosso preferido, já teve que pedir desculpas em nome da igreja, porque o antissemitismo carrega um DNA católico na história da Europa. Isso é uma mancha que carregamos, né? E já espiamos esse pecado por meio do João Paulo II. Mas o Mel Gibson, que é um cara fora de série, corajoso, faz filmes maravilhosos, educa os filhos dentro de um certo rigor, e é filho para burro, né? É um cara que não adere a essa agendazinha progressista em hipótese alguma, mas ele peca aí pelo antissemitismo, que acho que, infelizmente, ele tem mesmo. O que ele disse da Kamala Harris, tem o QI de um poste. É isso, eu ia Foi isso falar que que ele tinha um poste no meio, alguma coisa. eu confundi com cerca, era poste. Vai, Silvio. Não, eu acho que o Rodrigo traz um ponto importante, eu lembro disso também, dessas declarações, é algo que, infelizmente, acontece com determinadas figuras que têm uma trajetória marcante e bons trabalhos, né? Agora, Ana, eu acho que depois de Braveheart, acho que nada mais vai, né? Aquela figura do William Wallace, né? O patriota escocês, que luta bravamente. Ali era o que? Século XIII, Eduardo I, salvo engano, né? Ele morreu em 1305, então século XIV. É 14? Eu achei que era século XIII. 1305 ele foi executado. Né? Eu acho que era Eduardo I na época, que era o domínio inglês, né? Enfim, eu acho que é uma lição de patriotismo, é uma lição de coragem. Aliás, Aristóteles, né? A primeira das virtudes é a coragem, né? Eu acho que todo o resto vem depois dela. Acho que eu vou desempatar a favor do Mel Gibson, Costa, apesar de aquele famoso voto com ressalvas. Não, mas você vai desempatar, então, sem ressalvas, porque eu falei, eu vou procurar aqui, porque, pelo que eu me lembro, ele pediu desculpa. E em 2006, ele realmente pediu desculpa. Eu gostaria de me tira desculpar. As ressalvas. Especificamente as pessoas da comunidade judaica, e aí explicou ali o que ele estava passando e disse, mas não tem desculpa, todo ser humano é um filho de Deus e eu desejo honrar Deus e honrar todas as suas crianças e pede desculpa de coração à comunidade judaica. 2006, Está perdoado. E eu vou dizer para vocês que eu gosto do Mel Gibson, mas por um motivo bem menor do que todos esses que foram citados por vocês. Peço desculpas por isso. Mas o primeiro, Máquina Mortífera, ele finaliza o bandido mor. Entregou a idade numa cena. Eu comecei a fazer jiu-jitsu com 16 anos de idade. Acho que esse filme é de 84, então eu tinha uns 2 anos de jiu-jitsu, era um faixa azul ali ainda. E ele finaliza, o coreógrafo das lutas, né, do filme era um lutador de jiu-jitsu brasileiro, e o Mel Gibson finaliza o bandidão numa cena, num gramado, em frente à casa do parceiro dele, que era o personagem do Danny Glover, e com um triângulo, né, que é um estrangulamento que você usa as pernas, que eu, como sou grande, eu usava muito ali naquele início, principalmente eu usava muito. E eu fiquei tão maravilhado de ter ali uma cena de um filme de Hollywood terminando com um triângulo, que era uma técnica do jiu-jitsu. Pô, esse cara evitou suas máquinas mortíferas. Em compensação, nesse filme Máquina Mortífera, eu não sei se é o 1, mas eu acho que no 1 já tem. Ele tem uma questão do ombro que cai, e ele desloca o ombro. Sim. E ele bota no lugar, dando uma porrada na parede, aí fala, e pronto. Bom, desde que eu passei por isso aqui, Lacombe, isso aqui, que meu braço virou o contrário jogando squash, eu nunca achei graça mais nessa cena. Não dá para botar num lugar assim e seguir a vida, não. Dói pra burro. Eu já operei meu ombro por causa do jiu-jitsu também, infelizmente, eu sei muito bem o que é. Bom, 10 horas e 3 minutos, a Ana tem um compromisso, eu tenho que acelerar. Alice perguntou, e o quadro de humor? Pô, Alice,
Eu fiquei catando hoje algum conteúdo de humor, eu mandei no grupo, sugestão. A gente foi uma semana tão fraca de humor, que a gente hoje não teve quadro de humor por falta de conteúdo que a gente achasse que seria legal incluir no quadro de humor, tá? A gente tem algumas ideias de humor que a gente vai implementar. A Janja alimenta esse quadro. Pois é, eu ia falar isso. Se pudesse humor negro, que tal a virada do ano na Globo, com a Anitta, né? Isso é humor negro. Nossa, meu Deus do céu. Em compensação, o SBT com uma outra visão, né? Bem distinta, bem distinta.